Tópico 7º. Aqui nós vamos tratar um pouquinho, além daquelas breves referências que se fez de que a partir de 30 as constituições cada vez mais passaram a ter direito ao trabalho, sem esquecer que a Constituição Imperial de 1824 tratou de um direito ao trabalho, e isso não se considera direito do trabalho, a despeito da importância, claro, mas que as constituições editadas e promulgadas a partir da década de 30 cada vez tiveram mais espaço constitucional para o direito do trabalho. É importante a gente entender porque aqui se confundem naturalmente as questões relativas a direito do trabalho e Constituição Federal e a sua regência nesse instrumento maior, com a política de cada momento. Tivemos até recentemente anos de ditadura militar, de atropelo de direitos e garantias individuais, regimes políticos que não deram ao cidadão o devido trato como quem outorga o poder ao Estado. Vindos de um regime sem democracia, a repressão aos direitos foi um fato, isso é uma coisa bastante sabida, mas quando perto de 1988, para antes, 88 a data da nossa vigente Constituição, nós tínhamos período de restabelecimento de abertura política no país. Brasileiros foram exilados, aqueles que discordavam do regime foram presos e torturados, e o que há é que passa o tempo, as situações mudam e o país começa a ver raios de liberdade retomando o seu território. Vamos chegando perto de 88, quando se estabelecem liberdades políticas individuais novamente, e o Brasil vai encaminhar-se para um processo de realização, de reformulação constitucional, que vai culminar com a Constituição Federal de 88. Mas vejam, é preciso a gente entender que no momento anterior de supressão de direitos, no momento em que se abre a possibilidade de formulação de nova regência constitucional, é óbvio que a nossa Carta Constitucional daí decorrente vai ser disso o resultado, vai ser a consequência desses chamados anos de chumbo. E, portanto, ela passou a ter as características que tem. Não quero fazer juízo de valor, mas é preciso entender que ela arrola direitos em todas as áreas, detalha direitos que, se tem alguma dúvida se são próprios da Constituição. Isto porque o documento maior de regência, de convivência social de um país organizado e civilizado é a Constituição Federal. É lá que estão os grandes princípios, as normas que projetam a vida de um país para o seu futuro. Quando se fala isso como documento ou norma jurídica do cume de uma pirâmide de organização social e jurídica, ele é sim a norma mais importante que se tem. É lá, insisto, que nós temos que ter a perspectiva dos anos futuros de um país, da sua organização, e lá deveriam estar, data máxima venia na minha observação, apenas os elementos mais importantes que organizem a sociedade. Não, na minha visão, ao detalhamento que a Constituição Federal de 88 nos trouxe. Mas é fato também que, por esta visão, nós temos sim, quanto mais enxuta for uma Constituição, que, insisto, é o documento de regência de uma nação, precisa ser por nós conhecido. E nós não conhecemos a Constituição porque ela tem uma dimensão enorme, ela é detalhista, ela é particularizada e é muito difícil conhecê-la. Digo isso, inclusive, da condição de um professor de 30 anos que estuda o direito, que estuda as constituições, mas que este nosso documento é absolutamente difícil, para dizer o mínimo, de ser conhecido. E se eu estou dizendo que é uma regra que deve ser aplicada a todos, ela precisaria, na minha visão, ser mais enxuta. Aqueles documentos constitucionais que são mais antigos, no sentido de atravessar os tempos e as mudanças da vida, são aqueles que trataram apenas de princípios básicos e estruturação mínima do Estado. Pode-se pegar a Constituição Francesa, a mais que duocentenária norte-americana, que não tem mais do que 30 artigos cada uma delas. Com a vantagem que isso eu posso ensinar até as criancinhas, para que se apropriem dos direitos constitucionais que possuem, porque são a regência da sua vida.
Então, e nesse particular, esse povo tem esse mérito de estudar a Constituição, ter a mesma Constituição, e as pessoas sustentarem, como a gente vê em filmes de televisão. Eu tenho direito à quinta emenda, são pouquíssimas emendas havidas, porque ela me garante o direito de ir e vir, a privacidade, etc. Linhas gerais do comportamento de uma nação. Aí me parece um cerne importante que devia estar na origem de formação do nosso documento, mas nós que tivemos um passado de atropelo de direitos pelos anos de ditadura, não nos faz sentido, não nos fez sentido a pensar na melhor técnica constitucional. Eu quero colocar na Constituição tudo que eu possa fazê-lo, porque a Constituição tem a característica da estabilidade, da maior segurança jurídica. A Constituição pode sim e deve ser alterada quanto precisa, mas ela tem que ter e tem a estabilidade, ela precisa de 2 votações, Senado e Câmara, em 2 rodadas para que se promovam emendas constitucionais. Ela tem sim, porque olha para o futuro, ela tem que ter esta condição de estabilidade e de segurança. Não adiantaria, por exemplo, eu ter falado em comunicação que se dê por telefone fixo, por telefone móvel, por celular. Por quê? Porque já estamos em WhatsApp, já estamos em outras formas de comunicação, que uma Constituição deve garantir neste particular, desse simples exemplo, é o direito à comunicação, deixando para que infraconstitucionalmente, regulamente, se dê as regras de como vai se praticar essa solução de comunicação. E que, à medida que os tempos evoluam, nós vá falando em leis ordinárias, garantido constitucionalmente o direito de comunicação, que se possa valer justamente da regra ordinária para dizer se é celular, se é WhatsApp, seja lá o que for, se é Moodle ou seja lá o que for. Da mesma forma, garantir o direito de ir e vir, que não precisava, e nunca disse também, é exemplo teórico, que deve ser por carruagens, depois por carros a motor, depois por ônibus, depois quem sabe lá pelo quê, e chegar ao Uber. Não, nós temos que garantir para a estabilidade, que essa regra passe às gerações e siga vigente, nós temos que garantir justamente o direito de ir e vir dos cidadãos. Então, nesse particular, a nossa Constituição de 88 não conseguiu assim fazê-lo, porque pesava sobre os ombros dos constituintes o passado recente de ditadura e de supressão e atropelo aos direitos e garantias individuais. Quando se faz uma Constituição que tem esta garantia de segurança, dificuldade de alteração, nós temos sim o detalhamento enorme como houve na Constituição. Tanto isso é verdade que eu estou dizendo, que nós